A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje, domingo, 22 de março de 2020, estamos todos confinados em nossas casas por conta do coronavírus ou do Covid-19. É difícil neste momento, não podemos nos reunir nos templos, mas temos agora a condição e a facilidade de usar a rede social para poder fazer a transmissão de um culto. E neste momento, eu quero convidar você a participar deste culto que a família Água da Vida está organizando. Antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Te convido neste momento a fechar os teus olhos e a reclinar a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por mais um dia que o Senhor acrescenta em nossa história, em nossa vida. Quero neste momento, Pai, orar pelo nosso país, pelo Brasil. Quero orar, ó Deus, pelo nosso estado, Rio de Janeiro, e pela nossa cidade, Volta Redonda. Para que Tu estejas cuidando de tudo, Pai. Sabemos que estamos na iminência, ó Deus, do crescimento de casos do coronavírus, mas confiamos em Ti, Pai. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos, ó Deus, reclusos, mas o nosso coração se enche de alegria e esperança, sabendo, ó Deus, que esses tempos vão passar. E novamente estaremos na Tua casa, para louvar, para adorar, para bendizer o Teu nome. Pai, faz falta para cada um de nós estarmos na Tua casa, Senhor. Encontrarmos os irmãos, nos cumprimentarmos, nos abraçarmos. Mas sabemos, ó Deus, que isso será, esse afastamento vai ser por um breve período. Ajuda-nos, ó Deus. Proteja-nos, Senhor. Coloca a Tua mão, ó Deus, protegendo a cada um dos Teus filhos. A Tua família, ó Deus, possa estar protegida. Oramos, ó Deus, pelos profissionais de saúde, para que eles possam, ó Deus, cuidar da população. E sejam eles também, ó Deus, protegidos, ó Deus, deste vírus. Abençoa o nosso culto, ó Deus. Abençoa, ó Deus, todas as partes deste nosso culto que estamos organizando. Seja a Tua graça sobre nós. Oração que eu faço neste momento, com gratidão no meu coração, com o perdão dos nossos pecados. No nome santo de Jesus. Amém. Há um texto na Palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E eu lerei. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes disse: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu começo este nosso culto perguntando: você sabe quem é Jesus? Você tem a noção exata de quem é Ele? O texto mostra que o barco estava saindo de uma margem, eles estavam atravessando, Jesus no barco com os discípulos. O cansaço de Jesus era tão grande que ele adormeceu, e durante o seu sono uma grande tempestade veio e alcançou o barco. E os discípulos tentaram, de alguma maneira, resolver aquela situação. Os 4 pescadores que tinham no barco, Pedro, André, Tiago e João, tentaram humanamente dar uma solução para aquilo. E não conseguiram. Até que um deles foi até Jesus e perguntou: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus então dá uma ordem e tudo se acalma. Esse episódio é fantástico,
Só que eu quero chamar a atenção para o versículo 36. Diz que junto com o barco dos discípulos, tinham outros barcos também. Ou seja, a oração e o pedido dos discípulos a Jesus levou também um benefício para os outros barcos, porque todos estavam enfrentando tempestades. Meu querido, Jesus não saiu do nosso barco, ele permanece. Ele está passando essa tempestade conosco. E nós podemos, através da ação maravilhosa da igreja, levar a salvação a outros barcos. Existiam outros barcos que foram beneficiados pelo pedido dos discípulos. Nós estamos confinados, mas a nossa atitude poderá levar à salvação de muitas outras pessoas. Pense nisso. Graça e paz, meus queridos. Estamos cada um na nossa casa, mas juntos vamos adorar, bendizer o nome do Senhor. Pois mesmo diante de tanta dificuldade, de tantos problemas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor está conosco, porque Ele é fiel. Eu te convido a declarar isso comigo nesta hora. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos agora estar passando pelo nosso período de comunhão e eu quero ler com os irmãos em Efésios 4, a partir do versículo 2, quando Paulo vai dizer que com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Irmãos, infelizmente nesse momento nós não podemos estarmos juntos fisicamente, mas nós podemos estar juntos espiritualmente, orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros. O momento é de nós clamarmos pela nossa nação. E vamos adorar o nome do Senhor nesse momento, declarando que Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, a todos os irmãos que estão em seus lares agora nesse domingo, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 19. Amém, querido? Diz assim a palavra de Deus: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão
unicamente vós, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amados, eu quero compartilhar essa palavra que está aqui no livro de Filipenses, carta de Paulo, agradecendo, amados, a igreja de Filipenses, a fidelidade que eles tiveram para com ele, né, que estava no ministério. E nós vemos nessa mesma carta, Paulo passando tantas dificuldades, né, passando tantas lutas. Mas essa igreja, querido, ela foi uma igreja que entendeu a provisão de Deus, entendeu o agir de Deus e honrou a vida de Paulo ali, mandando a ele aquilo que ele precisava para o seu ministério. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivendo um desafio onde as igrejas estão com a necessidade de estarem fechadas devido a essa epidemia, devido a esses problemas. Mas eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos continuar, querido, sendo fiel naquilo que Deus tem colocado no teu coração, no meu coração, para aquilo que Deus tem falado conosco. A mesma igreja, ela estando hoje fechada, ela tem aí as suas necessidades, tem aí, né, o seu envolvimento com os missionários que estão no campo, com as coisas que ela precisa ali mesmo fechada, ainda continua gerando despesas, gerando ali necessidades. Eu quero encorajar você a continuar, mesmo não podendo estar aí na igreja, levando o seu dízimo, a sua oferta. Querido, continue sendo dizimista e ofertante. Né? Aqui você viu que mesmo essa igreja sendo uma igreja humilde, uma igreja simples, mas ela honrou ali o homem de Deus, honrou ali o apóstolo Paulo nas suas dificuldades, e hoje nós devemos continuar sendo assim. Então eu quero encorajar você a dizimar, a ofertar na obra do Senhor, para que haja aí suprimento na igreja, quando a igreja consiga suprir aí as suas necessidades, consiga suprir aí a necessidade dos missionários, dos irmãos que necessitarem. Depois de tudo isso também a igreja ter recursos para abençoar aí as pessoas que vão ter necessidades, né, que a gente possa ser aí fiel. E aqui, querido, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala, né, ele termina dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então quero encorajar, seja fiel no Senhor, seja fiel naquilo que Deus tem colocado no teu coração. E nós temos aí, queridos, também a oportunidade de nós continuarmos dizimando, né, diretamente na conta da igreja, no banco, né, Itaú, né, Igreja Água da Vida, Banco Itaú, agência 4840, né, conta corrente 119467. Então você que é dizimista e ofertante, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar nesses momentos de dificuldade, porque é nesses momentos que realmente Deus vê a fidelidade do seu povo. Amém? E Deus vai em tudo suprir as nossas necessidades. Não deixe de confiar em Deus, não deixe de acreditar naquilo que Deus vai fazer, de que Deus vai cuidar de nós, daquilo que Deus vai suprir as nossas necessidades. E em nome de Jesus, querido, nós vamos ainda ter para abençoar muitas vidas, muitas pessoas nesses períodos de dificuldade. Amém? Igreja Congregacional Banco Itaú, agência 4840, conta corrente 119467. Seja fiel ao Senhor, confie em Deus, acredite naquilo que Deus pode fazer de melhor para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a tua vida, você que é dizimista, você que é ofertante, e você que às vezes teve dificuldade, né, nesse período, você que ainda não conseguiu ainda dizimar, ofertar. Eu quero desafiar você, seja fiel ao Senhor, coloque a Deus um propósito
para que você também possa, assim como a igreja de Filipenses, assim como Paulo, assim como cada um de nós, que você também possa trazer sobre a tua vida a promessa de Deus. Seja um dizimista, seja um ofertante, porque isso, querido, coloca a ação de Deus sobre a nossa vida em relação à nossa vida financeira, tá bom? Deus abençoe a cada um nesse domingo, que a gente possa, sim, ser abençoado, abençoar e sermos abençoados pelo Senhor. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Queridos, graça e paz do Senhor seja abundantemente derramada em nossos corações. Estamos enfrentando dias difíceis, dias de dificuldade, o mundo inteiro assombrado por essa epidemia, por essa pandemia, e não podemos nos reunir, não podemos nos congregar, mas é por isso que não podemos adorar. Então eu te convido nessa hora a colocar o teu coração diante da presença do Senhor, a colocar a tua vida diante do Altíssimo. Vamos estar adorando o nosso Senhor com alguns cânticos, assim como se nós estivéssemos na nossa igreja, presentes ali. Te convido a se dedicar nesse momento diante da presença do Senhor, se colocar como um verdadeiro adorador, a encher o teu coração nessa hora de gratidão, de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Amém? Esse rio
nossas vidas diante do Senhor a cada dia, a cada instante. E nesses momentos de tanta dificuldade, nós precisamos ter o nosso coração voltado para a presença do nosso Deus, mais do que nunca. Mais do que nunca o Senhor nos convida a adorá-lo, mais do que nunca o Senhor nos convida a buscá-lo, mais do que nunca a igreja do Senhor é conclamada a adorar e exaltar a presença do Senhor. Em espírito e em verdade nós te adoramos, Deus, nessa hora, de todo o nosso coração. Verdade, te adoramos.
Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Nos juntamos aí, os pastores, né, dos 4 cantos, para estarmos juntos nesse domingo, uma maneira de levarmos um pouco de conforto, estreitarmos também a nossa comunhão e não deixar, né, a chama da comunhão esfriar. Então, contamos aí com a participação de vários irmãos para que pudéssemos, nesse horário de culto, estarmos juntos por um pouco de tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler do verso 21 ao 24 e também do 35 ao 43. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Agora no 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Irmãos, esse é o momento em que nós precisamos assimilar esse conselho de Jesus a Jairo. Não temas, crê somente. Não temas significa não tenha medo. Jairo era o chefe da sinagoga. Nós sabemos que ser o chefe da sinagoga naquela época era como ser o prefeito da cidade. A sinagoga era o ponto central da cidade, era o centro da religião, da educação, da cultura. Então, Jairo era o chefão. Recursos não era problema para ele. Certamente ele teria dinheiro para pagar os melhores médicos, o melhor plano de saúde, entrar nos melhores hospitais. Mas a sua filha adoeceu e seus recursos não foram suficientes. E ele então vem e se prostra aos pés de Jesus. Há um momento na vida que a gente precisa admitir que tem coisas que só Jesus pode fazer. Os médicos não podem ajudar. Há situações em que os advogados não podem ajudar. Os profissionais não podem ajudar. Tem coisa que só Jesus pode fazer. E nós estamos diante de uma situação em que a única solução é olhar para cima. Os profissionais da saúde têm dito para nós que se alguém chegar em estado grave em um hospital, não tem remédio para dar. A única coisa a ser feita é colocar numa ventilação artificial e esperar que melhore. E a questão é que se muitos adoecerem e estiverem ao mesmo tempo no hospital em estado grave, não tem aparelho para todos. Por isso, essa determinação para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas, se tiverem que adoecer, adoeçam pelo menos paulatinamente, gradativamente, e assim todos possam receber o tratamento. Será que nós seremos humildes o suficiente como Jairo, de nesse momento nos humilhar diante de Jesus e pedir socorro a Ele? Esse é um momento em que nossos melhores planos de saúde não resolvem, os melhores hospitais não resolvem, os melhores médicos não resolvem. É um momento em que nós estamos diante de uma realidade que tem coisas
que só Jesus pode fazer. Então que a gente possa comparecer diante dele, que a gente possa se humilhar diante dele, buscar o favor dele, que ele tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa pátria e do nosso planeta. Será que a medida de iniquidade da humanidade chegou aos olhos de Deus de tal maneira que ele teve que agir contra nós? Isso já aconteceu na época de Noé, já aconteceu na época de Ló, em Sodoma e Gomorra, já aconteceu na época de Jonas, em Nínive, onde o pecado chega de tal maneira na presença de Deus que ele já não consegue mais esperar. De tão longânimo que ele é, ele precisa agir. Eu acredito que nesse momento muitos estão olhando para cima, até aqueles que não acreditavam em Deus ou não acreditam. Quando nós não temos mais porta para bater, a opção que resta é nos humilharmos diante de Deus. E Deus é misericordioso. Jesus, ele atende aquele chefe, aquele homem poderoso, que se humilha diante dele. Há situações em que a pessoa não tem mais porta para bater e o que resta é comparecer diante de Deus. E Deus é misericordioso, ele sempre atende, ele sempre socorre aquele que comparece diante dele, independente da sua vida pregressa, do seu passado. Jesus então vai com Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, ele é recebido por algumas pessoas pessimistas. As pessoas dizem, não tem mais jeito, essa situação não tem jeito. Sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. As pessoas ali não entendiam que Jesus pode fazer todas as coisas. Assim como há coisas que só Jesus pode fazer, Jesus pode fazer todas as coisas. É como se alguém dissesse assim, não precisa mais orar por esse problema. Não tem solução. Seu casamento não tem mais jeito. Seu filho não tem mais jeito. Sua empresa não tem mais jeito. Tua saúde não tem mais jeito. Tua igreja não tem mais jeito. Tua vida espiritual não tem mais jeito. Não precisa nem orar mais. Não incomoda mais Deus com isso. Acabou. É o que as pessoas estavam dizendo ali. Por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. O teu problema não tem mais solução. Aí Jesus se vira para aquele homem e diz, não temas, crê somente. E o verso 36 começa com a seguinte expressão, Jesus não acudiu a tais palavras. Jesus simplesmente colocou o dedo no ouvido e fingiu que não ouviu aquelas palavras. É o que nós precisamos fazer. Quando alguém diz para nós, não tem mais jeito, acabou. Nós temos que simplesmente ignorar essas palavras. São palavras negativas. São palavras que não acrescentam. São palavras de maldição. Porque o nosso Deus diz que tudo é possível. O Senhor a quem servimos é aquele que pode fazer todas as coisas. Então como é que alguém vai dizer para nós, não adianta falar com Deus porque esse é um caso perdido? Não podemos acudir a tais palavras. Então, quando alguém nos disser, essa situação não tem mais jeito, é o caos, acabou, a minha empresa não vai conseguir superar essa crise, eu não vou conseguir manter meu emprego depois dessa crise, a igreja nunca mais vai ser a mesma depois dessa crise. Vamos colocar algodão no ouvido, vamos tapar o ouvido e vamos ouvir aquilo que Deus diz, ao invés de ouvir aquilo que os pessimistas de plantão dizem. As pessoas podem dizer para nós não tem mais jeito, mas o nosso Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então nós vamos ouvir as pessoas que não creem em Deus muitas vezes, ou vamos ouvir a voz de Deus. Jesus disse, não temas, crê somente. Eu quero dizer para cada um de vocês, especialmente você que é membro da família Água da Vida, desde a criança até o mais avançado em idade. Não temas, crê somente. Não ouça tudo o que as pessoas dizem para você. Aliás, tem hora que é melhor nem ouvir. Os profissionais têm dito que ficando em casa é melhor não ficar ouvindo todas as notícias, que a gente vai enlouquecer. Porque é tanta informação, é tanta notícia ruim, que se a gente ficar em casa o dia inteiro vendo e ouvindo jornal, a gente vai acabar entrando numa paranoia.
Não vamos acudir a tais palavras, vamos ouvir a voz do Senhor. Tudo é possível. Ou nós não cremos que, se Deus quiser, Ele dá uma palavra e esse vírus acaba de uma hora para outra. Se Ele não fizer, é porque Ele não quer. E podem ter certeza, até nisso tudo, Deus há de glorificar o seu nome. Nada acontece por acaso. Nós sabemos disso. Então nós não vamos dar atenção a todas essas palavras negativas que as pessoas têm dito. Vamos crer, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos nos apegar em Deus. Vamos nos esconder nas moradas do Altíssimo, como diz o Salmo 91. O Salmo 91 diz que há muita coisa ruim acontecendo lá fora. A seta que voa de dia, a praga que se propaga nas trevas, a mortandade. Mas se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum te sucederá. Ele dará ordens ao nosso respeito para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Nós precisamos tomar os nossos cuidados, mas não ter medo. Ouvir a voz de Deus. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. É Ele que vai cuidar de nós, é Ele que vai nos conduzir nisso também. Nós estamos nesse momento experimentando um pouquinho do que muitos irmãos nossos já vivem pelo mundo afora, nos países que perseguem a igreja, onde não se pode reunir nos templos. A igreja precisa ficar em casa. E não podem, às vezes, nem reunir 2 ou 3 famílias. Nós estamos experimentando um pouquinho do que é isso. Será que Deus não está querendo nos mostrar essa realidade também? De nós nos comprometermos com esses irmãos e daqui a pouco, quando a coisa voltar à realidade, nosso coração se abrir para sustentarmos esses irmãos em oração, com contribuições e até enviando pessoas para que possam se somar a eles na pregação do Evangelho nesses lugares. Todos nós estamos vendo como é ruim ser igreja sozinho em casa, não é? Como faz falta as nossas reuniões, nosso convívio, né? O nosso apego, o nosso aconchego. Muitas pessoas servem a Deus pelo mundo dessa maneira e não é por 10 dias, 20 dias, nem 40 dias. É o tempo todo. A igreja de Atos, por muito tempo, ela se reuniu clandestinamente, nas cavernas, na beira do rio, nos telhados, porque o Império Romano perseguia. Nós estamos experimentando um pouquinho disso. E a gente pede a Deus que a coisa nem fique tão difícil. A gente pede a Deus que tenha misericórdia do nosso povo, que Ele perdoe os pecados dessa nação, que Ele perdoe os pecados da igreja, que Ele perdoe os nossos pecados e que isso passe logo e a gente possa voltar à nossa vida cotidiana, mas sendo diferentes. Que essa crise nos mude para melhor. Então, Jesus diz a Jairo, não dê ouvidos a essas palavras negativas, tem jeito sim, não temas, crê somente. E ele então chama consigo Pedro, Tiago e João, entra na casa, e ele, quando entra na casa, ele estranha o alvoroço. Ele diz, mas por que vocês estão nesse alvoroço, chorando tanto? Vocês estão percebendo o alvoroço? Essa é uma pergunta também que nós deveríamos refletir. Por que o alvoroço? Nós temos a oportunidade de irmos a velórios de pessoas cristãs e a velórios de pessoas incrédulas. Aonde é que tem o alvoroço? O alvoroço está onde as pessoas não têm esperança. Pessoas desmaiando, pessoas se julgando, querendo se julgar dentro da cova e achando que vai morrer. Quando nós vamos a um velório onde há pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus, há paz, há choro, claro, há saudade, mas há a esperança viva de que é apenas um até breve, que essa vida não é tudo que há, e que daqui a pouco estaremos juntos novamente com o Senhor, e será para toda a eternidade. Por que esse alvoroço? Eu pergunto para você, por que esse alvoroço? Por que as pessoas estão alvoroçadas desse jeito? Por que alguém vai ao mercado e compra 900 rolos de papel higiênico? Por que a gente não acha álcool em gel para comprar nos mercados, nas farmácias? Não acha máscara? Por que quando alguém diz que o remédio para malária combate o coronavírus, o governo teve que regulamentar a venda, porque todo mundo começou a comprar o remédio para malária? E os que têm malária realmente que precisam tomar não conseguem comprar o remédio.
alvoroço, as pessoas entram em desespero. No Sermão da Montanha, lá em Mateus, capítulo 6, Jesus diz que a gente não deve se inquietar pelas coisas, porque os incrédulos é que fazem isso. Não vos inquieteis. Por que esse alvoroço? É o tempo de nós cristãos estarmos em paz, sossegados. É o tempo de estarmos em casa. Vocês lembram do Egito? Quando Deus anunciou as pragas, e quando veio a 10ª praga, ele disse ao povo: fiquem em casa. Fiquem em casa, cubram os portais da casa com o sangue do cordeiro, porque se você estiver dentro de casa e estiver coberto pelo sangue de Jesus, mal nenhum te acontecerá. Poderíamos fazer uma analogia. Fiquem em casa, fiquem em paz, fiquem tranquilos, descansem em Deus. Vivam uma vida devocional, uma vida espiritual, vivam em família. Vamos jogar aqueles joguinhos antigos, vamos conversar, vamos assistir TV juntos, vamos nos divertir e vamos esperar passar. Acima de tudo, vamos confiar no Senhor. O alvoroço, o desespero não ajuda em nada nesse momento. Só vai promover o desabastecimento, os hospitais superlotados e as pessoas que realmente precisam acabarem ficando sem atendimento. Não entre alvoroço. Jesus está na casa? Não precisa alvoroço. Claro que nós precisamos ter cuidado. É claro que nós ficamos com um pouquinho de preocupação, porque nós somos humanos. Mas não precisamos ter medo. Não temas. Crê somente. Por que esse alvoroço? Jesus está na casa. E Jesus, tendo entrado na casa, ele manda sair a todos, porque Jesus, diferente de muitos de nós, ele não gostava de marketing. Milagre nunca foi marketing para Jesus. Quando ele curava as pessoas, ele muitas vezes dizia: não conta para ninguém. Por favor, não saia contando para ninguém o que eu fiz. Porque ele sabia. Lá em João capítulo 6, ele diz: vocês estão me seguindo, não é por causa de mim propriamente, é por causa dos milagres que eu faço. E Jesus não queria isso, que as multidões o seguissem por causa do milagre, por causa dos pães ou por outro interesse qualquer. Então Jesus disse: olha, sai todo mundo. E ele tomou o pai e a mãe da criança e os 3 discípulos que vieram com ele, entrou no quarto, tomou a menina pela mão e disse: Talitá cumi. Ou seja, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. A menina tinha morrido. Quando Jesus diz: ela não está morta, ela dorme, é claro que isso é um eufemismo, que a Bíblia usa o tempo todo. A Bíblia não diz: felizes aqueles que dormem no Senhor, ou seja, aqueles que já morreram. Jesus é Senhor da vida e da morte. Se Ele quiser, Ele faz o impossível. Ele manda o defunto levanta e o defunto se levanta. Não há nada e ninguém que pode resistir à ordem de Jesus. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele manda e o mar se acalma. Ele manda e o vento cessa. Ele manda e os demônios têm que bater em retirada. Ele manda e o morto ressuscita. Ele manda e o paralítico anda. O cego vê, o surdo ouve. Então, se ele mandar, teu problema está resolvido. Nada está perdido. Não temas, crê somente. Se Jesus te tomar pela mão e mandar, a coisa acontece. Independente do resultado, uma coisa é certa: Deus prometeu que nos seguraria pela mão. Ele vai andar conosco. Às vezes ele não vai nos livrar do fogo, mas ele vai passar conosco pelo fogo. Às vezes ele não vai nos livrar da água, mas vai passar conosco pela água. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Deus não os livrou da fornalha, mas esteve com eles na fornalha. E isso faz toda a diferença. Peça a Deus que segure na tua mão. Peça a Deus que te conduza nesse momento difícil. E se Ele quiser, Ele dá a palavra de ordem e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Tem jeito para a tua família, sim. Tem jeito para a tua vida financeira, tem jeito para a tua vida espiritual, tem jeito para o teu ministério, tem jeito para a tua igreja, tem jeito para a tua vida profissional, tem jeito para a tua vida acadêmica. Se você
deixar de ter medo e crer somente, se você deixar de se alvoroçar e descansar em Deus, se humilhar diante de Jesus e convidá-lo para entrar na tua casa, Ele vai te pegar pela mão e Ele também vai mandar: menina, levanta. Homem, levanta. Mulher, levanta. Criança, levanta. E quando Ele manda, ninguém pode resistir ao seu mandar. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Tinha 12 anos e todos ficaram sobremaneira admirados. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu gostaria de estar ali na igreja, no púlpito, né, pregando essa palavra diretamente para vocês. Mas nós nos juntamos aqui, os pastores, alguns irmãos, e com muito carinho estamos preparando esse culto online para vocês. Eu quero que você saiba que nós estamos juntos. Nós temos orado por vocês. O nome de vocês está aqui conosco. Nós temos os telefones. E se você precisar de um socorro, precisar de uma ajuda, não se sinta constrangido em nos pedir e nos procurar. Mandem notícias. Vamos cuidar uns dos outros, vamos proteger uns aos outros, especialmente os nossos idosos e os irmãos que têm a saúde debilitada. E, por favor, não saia de casa, a menos que seja estritamente necessário. O povo no Egito obedeceu a Deus, ficou em casa. A praga passou. Nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas portas. Lá no Egito, se algum judeu desobedecesse e fosse para a rua, a praga teria atingido. Aqueles que ficaram em casa foram salvos. Alguém mandou uma postagem que é a primeira vez na história que nós podemos salvar o mundo ficando em casa sem fazer nada. Então vamos obedecer às autoridades de saúde, vamos ficar em casa. E se você estiver desabastecido, se você precisar de um remédio, se você precisar de uma oração, né, visita não é recomendável, mas faça contato conosco, nós estamos juntos. Eu quero que você sinta que nós estamos junto contigo aí. Você que está em casa sozinho, talvez você não tenha família, não tenha parente, você não está sozinho. A igreja está contigo. Que Deus abençoe e que nos ajude a passar por esse momento, crendo nele e saindo lá na frente ainda mais fortalecidos. Não temas, crê somente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz para abençoar o teu povo. Eu quero abençoar toda a família Água da Vida, onde estiver agora cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada idoso. Eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão e os abençoe. Eu quero abençoar cada família. Eu quero abençoar, meu Deus, agora cada um dos nossos irmãos na face da terra, em cada estado do nosso Brasil. Pedir o livramento, pedir sobre eles a proteção, pedir sobre eles um milagre. Deus, protege o teu povo, glorifica o teu nome, tem misericórdia da nossa gente, ó Pai. Temos visto que o povo tem pecado. O Brasil tem pecado contra o Senhor, Pai. Tem misericórdia. Ó Deus, ouve as orações que têm subido ao Senhor, Pai, muitas orações de arrependimento, perdoa pecados, restaura a nossa nação. Que a nossa nação nunca mais seja a mesma, Pai, depois dessa crise. Que o Senhor venha curando a nossa nação como resposta à oração do teu povo. Ó Deus, que a tua palavra entre em nossos corações. E que, ó Deus, o poder da comunhão possa fortalecer a cada um onde estiverem agora. Ó Deus, socorre os necessitados, cure os enfermos. Ó Deus, afofa a cama, console aqueles que estão tristes, acalma os corações daqueles que estão, ó Pai, apavorados com essa situação. Eu coloco nossas vidas em tuas mãos e peço a Deus que cada um de nós seja instrumento de transformação nesse momento difícil que a humanidade está enfrentando. Tira o medo do nosso coração, Deus. Tira o alvoroço do nosso meio. Possamos ser equilibrados, racionais, que sejamos, Deus, a boca do Senhor, o ouvido do Senhor, nesse momento em que a humanidade tanto precisa saber que o Senhor existe, que o Senhor é amor e que não dá para viver do jeito que esse mundo tem vivido. Mostra, Senhor,
por meio de nós, a diferença. Nós nos colocamos em tuas mãos e assim nós abençoamos todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos dizer que nós estamos com muita saudade dos irmãos, com muita saudade da igreja, mas essa é a forma que nós também encontramos de levar a palavra do nosso Deus, de uma forma ou de outra, poder levar o alimento do Senhor para a igreja nessa noite. Nós vamos estar durante a semana buscando melhorar essa transmissão, nós ainda estamos aprendendo, tudo é novo nesse momento de pandemia, mas o nosso intuito maior é estar próximo dos irmãos, nosso intuito maior é poder glorificar ao Senhor junto com os irmãos e estarmos juntos nesse momento de tanta dificuldade, que nós possamos estar juntos em oração, juntos em adoração, que cada um de nós, aproveite este momento para meditar, para glorificar o Senhor. A gente às vezes reclama tanto de tempo, eu não tenho tempo para isso.
Eu não tenho tempo para aquilo. Agora você tem. Você tem tempo para meditar, você tem tempo para orar, você tem tempo para colocar algumas coisas a limpo com o Senhor. Então faça isso, aproveite melhor o seu tempo. Nós temos visto aí tantas postagens encorajando a ter um tempo de qualidade com a família, a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Então aproveite este tempo, que você possa crescer, que nós possamos crescer em santidade, em amor, que nós possamos, depois de que tudo isso passar, entender que Deus esteve no controle das nossas vidas. Entender que Deus está no controle das nossas vidas e que tudo isso, que toda essa situação, por mais desagradável, por mais desastrosa, por mais complicada que seja, tudo está nas mãos do Senhor. Nada foge ao controle do nosso Deus. Que nós possamos glorificá-lo com a nossa vida, que nós possamos colocar todos os nossos dias diante da presença dele. Não se esqueça de orar, não se esqueça de ajudar de uma forma ou de outra aquele que está sem esperança. Se coloque nesse momento como torre, se coloque nesse momento como um guerreiro, como uma guerreira de oração. Coloque o nome de alguém diante da presença do Senhor. Todos os dias interceda para que Deus, neste momento, trabalhe na vida dele. O faça entender que o nosso Senhor é poderoso. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de amor, nós te glorificamos, te bendizemos. Como é bom, Pai querido, poder abrir nossos lábios nessa hora, primeiramente para te adorar, te bendizer, te glorificar, colocando, Pai querido, toda a nossa vida diante do Senhor. A tua palavra vem dizer, Deus, para nós colocarmos toda a nossa ansiedade diante da tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Deus, mesmo nesse momento de dificuldade, de apreensão, esse momento, Deus, onde tantos perdem a esperança, ó Deus, que a tua igreja se levante, ó Pai querido, nessa hora, ó Deus, que aceite, ó Deus querido, e cumpra teu papel, ó Pai querido, nesse momento, ó Deus, onde tantos carecem de intercessão, de oração, que a tua igreja se levante, ó Deus, como uma força que sempre se levantou nos momentos de calamidade durante a história da humanidade. Nós pedimos, ó Pai querido, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos orientando, nos capacitando, e que tudo, Pai querido, que nós viemos a fazer, Deus, que de fato, não da boca para fora, mas que de fato seja para a glória do teu nome. Nós te adoramos, Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma semana de restauração, uma semana de fortalecimento, uma semana, Pai querido, onde nós possamos ter novidades, ó Deus, no combate contra essa enfermidade, essa pandemia que tem assolado toda a humanidade. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado por este momento, que de uma forma ou de outra nós podemos estar presente com nossos irmãos. Te adoramos, te glorificamos por tudo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, querido, com toda a tua família, com a tua casa, com toda a tua parentela, assim também como todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. Agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.